Mas olha, o Salmo de número 122, amém? Vamos ler? Sentados mesmo, né? A palavra do Senhor nos fala da seguinte maneira, né? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Vamos orar sentados mesmo? Senhor Deus, como é bom estar na tua presença, Senhor. Bom é estar contigo, juntamente, meu Deus, reunidos como igreja, e poder te louvar, te adorar. Bom, meu Deus, é sentir que o Senhor está conosco, sentir a tua presença. Bom, meu Deus, é poder te louvar. Agora há pouco, o nosso irmão presbítero Estível mencionou, a tua igreja é predestinada, Deus. Nós aqui nos encontramos, Deus, e cremos que haverá dias melhores. Não haverá choro, dor. Há um lugar especial para todos nós como igreja. Por isso nós o louvamos. E neste momento Deus venha falar conosco. Fala mais uma vez. Usa-nos, ó Deus, com toda a autoridade. Fala aos nossos corações. Porque já estamos prontos, com os corações aquebrantados. Prontos para ouvir a tua voz mais uma vez nesse lugar. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Meus irmãos, é um salmo muito interessante, esse salmo de número 122, principalmente quando nós olhamos para esse versículo primeiro, é muito conhecido no meio cristão nosso, né? Onde ele diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. E aí nós olhamos para esse salmo, ele tem muito a nos ensinar, porque o que ele traz aqui como um ponto fundamental, o salmista assim traz, é a celebração, um ambiente seguro, um ambiente de muita paz, é um ambiente de muita comunhão na casa do Senhor. Ele vai levar a toda essa reflexão. E este salmo, ele está inserido aí numa série de salmos, né? A gente mencionou, tivemos aí um privilégio de no mês passado ao ministramos lá no salmo de número 121. E este salmo, ele faz parte de uma coleção, né, chamado ali de Cântico da Peregrinação, ou Cântico da Subida, ou Cântico dos Degraus, né? E ele vai lá do número 120 e vai até o 134. Por isso, quando eu vi a irmã Luzia mencionando, até me alegrei, porque ela leu um salmo justamente onde os irmãos, onde estava indo ali para Jerusalém, em algum momento cantava esse salmo, né? Relembrando todo o grande feito, tudo aquilo que o Senhor tenha feito, né? Então, salmo de número 120 ao 134 são uma composição de diversos salmos, onde os irmãos ali, eles cantavam na sua subida até a chegada a Jerusalém. Provavelmente esse salmo que nós estamos meditando aqui nessa noite, o 122, provavelmente deveria ser um salmo cantado em uma das 3 festas, e provavelmente seria aquela festa da Páscoa, né? Onde tinha uma maior concentração de pessoas. 3 vezes ao ano o povo subia para festejar, para se juntar ali em Jerusalém e festejar, porque é bem conhecido entre nós, havia-se a festa da Páscoa, né, que representa ali a libertação, o povo celebrava a libertação do povo de Israel, da escravidão ali do Egito. Tinha a festa das cabanas, né? Aliás, festa das colheitas, ou a festa como é conhecido de Pentecostes, né? Que celebra ali o final daquele ano da agrícola, né? Também tinha a festa dos tabernáculos, das cabanas, né? Celebrava o tempo em que Israel passou ali no deserto, na sua trajetória. Então, uma dessas 3 festas, o povo subia, né, para celebrar ali em Jerusalém. E nós mencionamos na última ministração nossa aqui, que essa jornada era feita a pé, né?
A maioria do povo saía peregrinando até Jerusalém a pé. E o trajeto era longo, era extenso. E tinha vários obstáculos. E muito provável que as pessoas pegavam a família inteira. Pegava aí. Eu fico imaginando agora o pastor Tael com a Pâmela, o Lucas, né, as meninas. E pega todo mundo e vamos. E não tinha carro, não tinha, muitos tinham, talvez algum mais avançado, mais bom assim, né, de recurso. Talvez tinha um camelo, algum animal. Mas a maioria põe-se aí o que tem nas costas e vamos. E eles iriam, né? E iam até Jerusalém. Alguns, né, iam para cumprir ali uma obrigação religiosa, eles iam. Mas muitos não, muitos tinham menção, eles tinham consciência dessa caminhada, o porquê estava indo até Jerusalém. Eles iam realmente para se aproximar do Senhor. A ideia era chegar em Jerusalém. A ideia era chegar lá e lá de alguma maneira o Senhor estaria, o Senhor iria bradar, algo extraordinário iria acontecer. Eles tinham essa menção, por isso seguia. E aí quando nós olhamos esses 3 primeiros salmos, ao qual nós estamos fazendo menção, o 120, 121 e o 122, ele forma ali uma trilogia, né? Ele forma ali uma tríplice, e é os cânticos de subida. Porque eles vão representar a saída, a partida, vai também representar todo o seu trajeto. Ele resume ali o seu trajeto e vai representar a chegada. Aleluia. O Salmo 120, amados irmãos, quando nós até fizemos menção no outro culto, mas ele faz menção, ele faz uma convocação, ele faz uma preparação. Ele se prepara porque a jornada era intensa, né? E ele vai mostrar toda a angústia que o salmista passava naquele momento, representa a angústia que o povo passava. E ele faz uma oração inicial. Ele se prepara para esse caminho. Olha só, eu vou ler bem rapidinho esse salmo de número 120, só para a gente compreender o 122, aonde nós vamos chegar. O 120, ele vai dizer assim, olha, eu clamo pelo Senhor na minha angústia. E ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Aí ele vai dizer, o que ele dará a você? Como lhe retribuirá? Ó língua enganadora, ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as terras de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Ele fecha o salmo dizendo, sou um homem de paz. Mas ainda que eu falo de paz, eles só falam de guerra. Então o cenário não era muito simples, não era fácil, mas ele faz essa oração dizendo que ele, a sua família, eram pessoas de bem, eram pessoas de paz, que queriam a paz e desejavam a paz. Mas ele vai dizer que estavam cercadas de pessoas que não queriam a paz. Pelo contrário, pessoas que desejavam o mal. Mas ele ora. E aí no primeiro versículo ele diz que ele menciona tudo, mas no primeiro versículo ele diz que eu clamo pelo Senhor na minha angústia. Finaliza esse primeiro versículo dizendo que o Senhor é aquele que responde. Aleluia. Por mais que estava tudo complicado, o Senhor responde. Mas ele esclarece, ele fala abertamente ao Senhor, dizendo que verdadeiramente ele era uma pessoa de paz. A família era de paz. Mas que aqueles onde eles estavam cercados não queriam paz, mas simplesmente guerra. Então nós vamos ver que ele, na saída, ele ora ao Senhor pedindo ali que o Senhor estivesse com ele por proteção. E ali ele já declara naquele início qual que era o desejo dele, daquele povo. Era paz, era em busca de paz, de segurança, aleluia. Por isso, meus amados irmãos, aí quando nós caminhamos para o Salmo de número 121, onde nós ministramos no último domingo do mês anterior, agora ele orou e agora vai começar o trajeto. E é interessante que o trajeto era longo, era extenso, e a gente até mencionou em outra oportunidade que era um trajeto perigoso, porque eles teriam que caminhar de dia, tarde, à noite teria que repousar, e não ia repousar em hotel, em algum lugar, não, era onde na caminhada, ia fazer suas tendas e ali ia ficar sujeito a ataques de pessoas más, de animais ferozes, de tudo.
além de se caminhar, porque teria que caminhar no chinelo mesmo, e estaria ali exposto a tropeçar, a se machucar, e se machucar no trajeto, aí seria complicado demais, porque como que vai se resolver? Então tinha toda uma preocupação. Mas no Salmo de número 121, olha só o que diz. Ele inicia com toda essa preocupação e vai dizer: levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Ele vai dizer que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia. Ele clama ao Senhor. É um salmo de peregrinação. Ele vai caminhando, orando e cantando e falando com o Senhor, e assim se seguia. E ele nesse salmo aqui, principalmente no versículo 4, ele reafirma, ele demonstra, né, a sua confiança total no Senhor, na providência, na proteção, na preservação do Senhor em relação a eles, enquanto eles atravessavam toda a sua caminhada. Porque o versículo 4 nos diz que sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia. Assim o salmista falava. É interessante que a gente mencionou muito bem esse Salmo de 121, que quando ele olhava para os montes, porque a caminhada era longa, e em um determinado momento eles olhavam para a direita, para a esquerda, de trás para a frente, e só havia montes. E o caminho do jeito que dava, não era tão reto, mas ele olhava, e da onde... E ali nos montes era onde se escondiam os malfeitores, era onde os animais estavam, todo mundo à espreita. E ele olha para esses montes, e de lá ele olha e vai dizer: ele levanta meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O socorro não vinha dos montes, mas além dos montes, que ele diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí nós chegamos no Salmo de número 122. O Salmo de número 122, amados irmãos, é muito interessante, porque ele vai mostrar a chegada em Jerusalém. Ele já saiu, orou. Ele saiu cantando, orando durante todo o seu trajeto. Nem sei quantas vezes cantaram o Salmo de número 126, porque o trajeto era longo, depende de onde ele estava vindo, a família. Talvez deu tempo de passar uma vez ou duas pelo Salmo de 126 que a Luzia mencionou. Aleluia. Mas aqui o Salmo de número 122 vai representar a chegada. Porque é interessante, o Salmo de 122, o versículo 2, ele diz assim: olha, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Aleluia. Depois de uma longa jornada e provações durante o caminho ali para Jerusalém, que significa estar ali na presença do Senhor, precisamos chegar, precisamos estar em Jerusalém, porque lá vai ser diferente. Aleluia. Enfim, esse salmista ele vai cobrir de alegria todos que estavam ali com ele, porque o destino agora já está visível. Aleluia. Aquilo a qual eles almejavam agora já está para se ver. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados irmãos, aprofundando nesse salmo, e principalmente quando nós agora vamos ler todos os versículos, né? E o versículo, o primeiro, né? Ele inicia com uma grande alegria, né? Porque ele diz lá, ó: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmo ele inicia com um clima de alegria. Ele vai trazer aqui um retrospecto, ele vai fazer uma análise ali sobre a sua comunidade, sobre a fé a qual eles tinham, e porque eles estavam caminhando para a cidade santa, o trajetório não era fácil, mas eles olham um para o outro e vai dizer: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O trajeto não vai ser fácil, mas alguém falou: vamos. Aleluia.
Porque o salmista aqui, amados irmãos, esse primeiro versículo é muito interessante, porque ele demonstra para nós toda a sua alegria nesse convite. Vamos à casa do Senhor. É por isso que ele diz: olha, alegrei-me com todos aqueles. Talvez eu estava triste, talvez a família ali olhou pelos obstáculos, olhou, não vai dar certo, como que nós vamos dormir, como que nós vamos se alimentar, talvez nós vamos tropeçar, se machucar. Mas teve alguém, não sei, aqui ele diz que só eram vários, porque ele diz: alegrei-me com os que me disseram. Então foi mais de um. Olha para esse salmo e diz: vamos, aleluia, vai dar certo, vamos, aleluia. E ele demonstra essa alegria porque teve alguém, não só um, foi mais de um que disseram: vamos, aleluia. Eu não sei você, mas quantos de nós falou: vamos à casa do Senhor? E cá estamos, aleluia. Mas, amados irmãos, avançando, o versículo 2 e 3, nós já lemos, mas ele vai dizer: olha, nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. E ele vai dizer o versículo 3: Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Agora, o salmista, ao visitar a cidade de longe, ele vai se impressionar, porque já dá para ver os muros, já dá para ver a construção, as construções dentro da cidade, e ele vai se alegrar. Aleluia. E é fato que talvez o salmista, olhando para toda essa estrutura, ele vai fazer algumas análises, ele vai ter algumas percepções, porque o que dá para entender quando nós olhamos esse salmo é o salmista olhando para Jerusalém e agora entendendo que ali é a fundação, foi fundada por Deus, ali Deus habita, porque o templo estava lá. Aleluia. Ele vai compreender que ali era um local espiritual, onde todo o povo se reunia para louvar e adorar ao Senhor. Por isso que eles faziam essa peregrinação. Era um local de culto ao Senhor. Eles poderiam cultuar no seu lar, na sua tenda, mas tinham uma orientação para ir a Jerusalém. E lá ele entendia que lá era especial. Também eles compreendiam que lá, está lá nos próximos versículos, que era um tribunal para administrar. Era um local onde se levava suas causas e justiça era feita. Então, representava muita coisa. Lugar de adoração, lugar onde o Senhor estava, lugar onde a justiça acontece, é um lugar onde se sentimos felizes, é um lugar onde somos transformados. Aleluia. É fato, de fato, a ideia de que a glória visível de Deus repousava sobre o santuário do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, essa reflexão nos mostra como aqueles peregrinos se alegravam em ir, em chegar e em estar na presença do Senhor. Assim, para todos nós, amados irmãos, nós devemos também nos esforçar na nossa peregrinação. Temos que se esforçar de estar na presença do Senhor. Assim como o salmista, ele se alegrou em ir, em prosseguir, e depois de chegar lá, e estar por lá, aleluia. Assim que nós possamos seguir dessa maneira. E dessa maneira, amados irmãos, eu queria deixar um tema para nós nessa noite, seria a alegria de estar na casa do Senhor. Aleluia. A alegria de estar na casa do Senhor. E aí, olhando para esse salmo, ele nos ensina algumas coisas. Eu vou trazer 4 pontos bem rápido, para não cansar nenhum de nós. Mas o primeiro ponto que nós aprendemos é a importância de estarmos reunidos como povo de Deus. Esse salmo, ele não menciona que, sei lá, se o pastor Taú estivesse naquela época, vai lá, pastor. Não, ele tinha que pegar a Pâmela, as meninas e o Lucas e vamos. E chegando lá, tinha outros povos, tinha as outras tribos, então todo mundo se unir lá. Então aqui eu trago uma primeira reflexão para nós, é a importância de nós estarmos reunidos como povo de Deus. O versículo 4 nos mostra isso. Ele diz lá, ó, para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Ele diz que para lá subiam as tribos, não era uma família, não era uma pessoa, mas eram as tribos, e era um grupo volumoso, subiam para lá. Aleluia. E com o objetivo de adorar ao Senhor. Aleluia.
Por isso o salmista, quando nós voltamos lá do primeiro versículo, ele menciona toda a sua alegria, porque era um momento de ir ao templo. Ele diz lá: alegrei-me com o que me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele sabia que não era só ele, ia chegar lá e ia se encontrar, haveria outras tribos, outras pessoas. Então não era uma alegria qualquer, mas um regozijo, um júbilo tão contagiante que os cultos de Israel, amados irmãos, eles eram cheios de muita música, muito louvor. Assim como nós louvamos aqui, nós fazemos questão dos nossos cultos ter louvores, aleluia, para nos levar à adoração, porque assim era, e assim continuará sendo. Nós louvarmos, nós a quebrantarmos, aleluia. A palavra hebraica chama-se samash, traduzida por alegria. No original vai dizer o que denota o estar plenamente alegre ou contente. Não era o salmista, ele não estava meio alegre, uma pontinha alegre. Não, ele estava plenamente, era cheio, completo de alegria. Porque alguém chamou, e ele foi, e agora está avistando a cidade, aleluia. Estava explodindo de alegria, aleluia. O salmista, ele expressa a sua alegria em ir a casa do Senhor, porque ali se encontrava, ali ele ia se encontrar com Deus. Assim todos nós devemos se alegrar em permanecer. Nós devemos vir à casa do Senhor e permanecer na presença do Senhor, aleluia. Assim como o salmista nos mostra nesta noite. Ainda olhando esse salmo de número 122 e o versículo 4, nós vamos compreender a importância de se alegrar. O salmista já falou que é a alegria completa, mas se alegrar em se reunir com um grupo diversificado para adorar o Senhor. Olha que interessante. Ele expressou essa alegria e ele mostra para nós que nós devemos vir aqui à casa do Senhor. Nós temos que ter isso em mente, dessa importância de vir e se alegrar em se reunir com pessoas, com um grupo diversificado, e assim adorar ao Senhor. Aleluia. Muitos aqui são formados. Olha, eu sou formado em administração de empresa, né? Trabalho lá na área de marketing, que beleza. O pastor aqui é formado em administração e está em marketing, mas está lá nas finanças, que maravilha, né? Mas tem ali, tem uma nutricionista, né? Tem mais gente, e a gente se junta todo mundo e vamos adorar ao Senhor, né? Muitos aqui, né? O Zé Mário já é mais enérgico, né? O Arlindo solta a sua voz, né? Um fala mais devagar, né? Mas irmãos, é isso. Nós vimos alegremente, chegando lá, nós vamos se juntar. Ninguém é perfeito, aleluia. Mas o perfeito sempre está entre nós, aleluia. Aquele que é perfeito está entre nós, aleluia. E isso é gratificante. O salmista, ele nos ensina isso no versículo 4. Porque ele vai dizer: para lá sobem as tribos do Senhor. E as tribos, eles sobem com o intuito de adorar ao Senhor. Aqui o salmista faz menção às tribos, ou seja, ele faz referência, o pastor mencionou numa última ministração dele, as 12 tribos. É muita gente, não era 12 famílias, é muita gente. E todos se reuniam com um propósito só, em adorar ao Senhor. Cada tribo, amados irmãos, tinha a sua identidade, a individualidade, né? Tinha a sua maneira de agir, né? Mas o templo, Jerusalém, onde se encontrava, era o local onde todas essas tribos caminhavam e se encontravam. E chegando lá, as diferenças ficavam tudo de lado, porque era um propósito só: louvar e adorar ao Senhor. Aleluias. O principal objetivo desta reunião, do povo se agrupar, se juntar, era para render graças ao Senhor. E isso está no versículo 4. Ele se juntava com este intuito, para dar graças ao Senhor. Render graças, amados irmãos, no hebraico vai se chamar yedar, né? Seria a forma de o povo agradecer a Deus por meio do louvor. Que interessante. Era o louvor era uma forma de reconhecer as obras que Deus faz e de ter um coração grato por isso. O povo se reunia e louvava ao Senhor, adorava ao Senhor. Que todos nós possamos, cada vez que vier para cá, entender isso. Assim como o povo caminhava para Jerusalém, a gente caminha para cá, e aqui nós nos reunimos com pessoas diferentes uma da outra.
Mas o perfeito se encontra aqui. Aleluia. Aleluia. E Ele é tão lindo que Ele é aquele que tem todo o poder para nos perdoar, para nos limpar, nos purificar, nos fazer forte. Aleluia. Amados irmãos, uma outra coisa, a penúltima que nós também aprendemos nessa noite, é a importância em se alegrar ao expressar todos os efeitos da justiça de Deus, porque eles iam para lá em busca de paz, para louvar. Mas quando olhamos também os versículos 5 e 6, olha só o que diz o versículo 5 e 6, diz, olha, que lá em Jerusalém, lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Versículo 6 diz, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. O versículo 7 diz, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Eles também esperavam chegar em Jerusalém e expressar suas causas. Algumas seriam julgadas, mas também eles esperavam chegar lá, ter o contato com o Senhor, se derramar, se aquebrantar diante do Senhor, e de alguma maneira seriam restaurados, seriam purificados. Aleluia. Assim somos nós, né? Não precisamos ir em Jerusalém. Jerusalém foi naquela ocasião. Hoje para nós Jerusalém representa tem um futuro, representa isso quando nós vivemos. Que nós, quando viemos para cá, nós possamos também ter isso em mente, que aqui é um local onde o Deus justo se faz presente. É aquele que pode olhar por mim e por você e fazer justiça. Aleluia. Glórias a Deus. Assim como compreendemos que o trono de justiça, ele visa, a restauração do ser humano, visa restabelecer a ordem, a paz da comunidade, porque eles oravam pela paz em Jerusalém, por todos, que todos nós possamos continuar buscando ao Senhor, buscando a justiça de Deus em nossas vidas. Por último, quando nós olhamos também esse salmo, e nós vamos caminhando até o versículo 9, nós vamos ver que também ele mostra para nós a importância de nós continuarmos buscando ao Senhor, orando, intercedendo uns pelos outros. Olha só o que diz, olhando lá no versículo 7 ao 9, ele diz, haja paz dentro dos teus muros e segurança às tuas cidadelas. O versículo 8 diz, em favor de meus irmãos e amigos, direis, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Aleluia. Aqui nós encontramos um convite para a intercessão. Porque aqui no Salmo que nós olhamos aqui, o versículo 8, ele diz, olha, em favor de meus irmãos e amigos, direi, ele está orando, paz seja com vocês. Aleluia. E ele mostra para nós que quando nós nos reunimos, nós não podemos deixar de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de ter um contato com o Senhor. Mas uma coisa interessante, eu estava fazendo esse esboço, deixando aqui para não perder a linha de raciocínio, uma coisa que o Senhor me mostrou, que é uma beleza incrível da nossa oração, é quando nós oramos não só por nós, mas também quando nós lembramos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, quando nós intercedemos uns pelos outros. Assim como o salmista aqui fez, porque aqui ele não diz que ele estava orando por sua família, pelos seus, mas por todos. Ele orava por aqueles que falavam, vamos à casa do Senhor. Certamente ele deve ter lembrado nesse momento de oração. E assim somos nós. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui também nós vemos nesse salmo, e aqui nessa parte final, é um convite a interceder. No caso aqui era pela cidade de Jerusalém. Porque o versículo que nós lemos aqui, olha, o 6, ele diz, orem pela paz de Jerusalém. Aleluia. Vivam em segurança aqueles que te amam. Ele faz um convite a orar também pelo aquele lugar, por todos ali que viviam. Aleluia. Porque nós sabemos que a cidade de Jerusalém ali sempre foi alvo de ataques. A cidade até hoje é assim, aquele local. Mas no passado, aqui nesse tempo, era constante. Os outros povos, a ideia era destruir, era acabar com esse local.
E aqui há uma oração, há uma intercessão por paz também nesse lugar. E quando nós olhamos o Salmo número 122, vamos ver que a palavra paz, ele é mencionada ali 3 vezes, né? Aleluia. Assim deve ser também a nossa jornada. Paz, paz em nossas vidas, paz em nossos lares, paz entre nós. Aleluia, glórias a Deus. O que nos torna forte é o compromisso pessoal primeiro com Deus e aí depois uns com os outros, sendo dirigido num clima de paz. Meus irmãos, olha, aqui nós vemos a importância de congregarmos como igreja, como povo de Deus. Aleluia. Eu coloquei uma frase aqui, e aí eu vou ler. Todos nós não somos chamados para viver uma fé solidária, né? Nós não somos chamados para viver uma fé solitária, e sim solidária. Aleluia. Não solitária, e sim solidária, que se expressa na convivência com o próximo. Eram as 12 tribos, é o outro, é aquele que não é perfeito, somos nós, todos nós, é isso, que eu e você nós possamos viver dessa maneira, aleluia. Para concluir, que eu e você possamos continuar reunidos a cada dia, vindo à casa do Senhor, celebrando esse bom Deus com muita alegria. E assim como o salmista mencionou durante esses versículos, ao ver a cidade, se alegrou. E ele vai dizer que haja paz. Ele orou por paz na sua família, por paz entre aqueles que convidaram para Jerusalém. Ele clamou por paz nas cidadelas. Assim que haja paz entre todos nós, em nossas famílias. Amém? Glórias a Deus. Eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração e logo após eu já vou passar para o nosso pastor Tael para dar continuidade. Amém? Assentados mesmo, vamos orar.